Olá, me chamo Eulálio, sou engenheiro, trabalho com obras públicas e nesse vídeo eu queria abrir uma discussão com vocês a respeito de: será que uma empresa, durante um processo, a abertura de uma licitação, ela pode apresentar um BDI, um percentual superior ao que o orçamento base daquela licitação está oferecendo? Então, vou começar algumas reflexões aqui, mas antes disso a gente tem que resumir alguns conceitos. O primeiro é a respeito do sistema de tributação. Vocês já sabem, né? Ainda permanece em vigor o sistema de tributação com desoneração e o sistema de tributação sem desoneração. Para isso, a gente acaba tendo a adoção de dois BDIs. Em um sistema com desoneração, o que é que ocorre? Dentro da parcela dos encargos sociais, é retirado os 20% referente à contribuição do INSS sobre a folha de pagamento. Então, geralmente, uma empresa construtora que tem a maior importância na sua receita bruta é de pessoal, porque tem muitos operários trabalhando para executar aquele serviço. Então acaba tendo uma sobrecarga de contribuição desses 20%. Então a desoneração veio para isso, ela retira esses 20% da folha de pagamento, mas em compensação, nas despesas indiretas, na receita bruta, é taxado 4,5%. Então, esses 4,5% incide diretamente no BDI, no benefício de despesas indiretas. Então, você tem um BDI com um acréscimo de 4,5% e nos encargos sociais você tem um decréscimo de 20% sobre a folha de pagamento. No sistema de sem desoneração é o inverso. Você mantém os 20% na folha de pagamento e não tem os 4,5% no BDI. É um inversamente proporcional. Você tem no sistema com desoneração você tem um BDI maior, no sistema sem desoneração você tem um BDI menor. Inversamente proporcional, no sistema com desoneração você tem os encargos sociais com percentual menor e no sistema sem desoneração os encargos sociais têm um percentual maior. Mas não para por aí. O Acórdão 2622, ele orienta, o Acórdão 2622 do TCU, ele orienta que para aqueles serviços que se tratam de mero fornecimento de material e equipamento, então ele é simplificado por a gente como BDI de equipamentos. Então esses serviços que só tem essencialmente equipamentos, tem que ser adotado um BDI diferenciado. Então, querendo ou não, quando você trata de fornecimento de equipamentos, você tem custos indiretos menores. Então, o Tribunal de Contas entendeu isso e orientou que para esses serviços você adote um percentual de BDI menor. Por que isso? Porque geralmente são equipamentos que têm um peso significativo dentro do orçamento, tem uma grande relevância no orçamento, e se você adota o BDI cheio, vamos dizer assim, o BDI completo, você está aumentando, consequentemente, o valor final da planilha orçamentária. Então você faz uma adoção de um BDI diferenciado para esse tipo de equipamento, para esse tipo de material, que é mero fornecimento de material. E aí surgiu uma discussão muito grande em uma licitação, provocou inclusive uma impugnação, porque no BDI que nós adotamos para equipamentos, nós não fazemos ou não fazíamos o uso do percentual de CPRB. E a empresa fez uma justificativa até interessante, porque quando ela vai faturar, emitir uma nota fiscal, ela não emite uma nota fiscal de serviço e uma nota fiscal de equipamento. Ela emite uma nota fiscal completa daquela medição, daquele período de medição.
Então, quando ela vai recolher o percentual do CPRB de 4,5%, não importaria para ela se dentro daquele valor tem equipamento ou não. Então, ela entende que para ela tem que também compor 4,5% dentro do BDI de equipamentos. E para isso ela precisaria aumentar o percentual de BDI dela, dessa empresa. Eu fui pesquisar, porque, querendo ou não, essas informações, se você procurar, você vai acabar encontrando. Então, dentro do site da Receita Federal, existe uma instrução normativa, número 971, de 13 de novembro de 2009, que ela dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social e as destinadas a outras entidades ou fundos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Então, eu encontrei nessa norma, nessa instrução normativa, dentro do seu artigo 121, desculpe, a seguinte descrição: os valores de materiais ou de equipamentos próprios ou de terceiros, exceto os equipamentos manuais fornecidos pela contratada, discriminados no contrato e na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços, não integram a base de cálculo da retenção desde que comprovados. Em resumo, se na planilha orçamentária eu estou discriminando, estou descrevendo que ali eu estou adotando um equipamento e o BDI é diferenciado, ou seja, aquele equipamento não precisa incidir os 4,5% de CPRB. Então, desde que seja discriminado ou na nota fiscal ou no contrato, querendo ou não, a planilha orçamentária ela é parte integrante do contrato. Então, por conta disso, meu entendimento é que não deve incidir o CPRB na nota fiscal referente a esse equipamento e, consequentemente, eu não preciso aumentar meu percentual de BDI para contemplar esses 4,5% do CPRB para equipamentos. Então, em resumo, referente ao BDI de equipamentos, vamos dizer assim, com base na instrução normativa, com base nos acordos, com base nas orientações do TCU, meu entendimento é que não incide os 4,5% do CPRB. Já para o BDI de serviço, sim. Para mim, isso daí é inequívoco. Para mim, o BDI ele tem que fazer incidência. Então, em resumo, não foi o meu entendimento, ele foi levado adiante por conta das justificativas, ele foi acatado e a impugnação não foi deferida pela empresa. Mas, voltando à discussão, a empresa pode adotar um BDI superior? Pelas próprias orientações do TCU e pelas próprias orientações do acórdão, tem lá falando que deve ser feita uma análise pormenorizada. O que isso quer dizer? A empresa ela não simplesmente tem que apresentar o percentual, ela tem que apresentar justificativas técnicas, elementos técnicos que comprovem que ela pode adotar um percentual de BDI superior ao oferecido pelo órgão na planilha orçamentária base, ou até mesmo pelos parâmetros que tem lá definidos no acórdão 2622 do TCU. Não é simplesmente ela dizer, eu faço uso desse percentual. Não. Ali dentro do acórdão, quando você vai ler o acórdão, são parâmetros, tem patamares de referência. Então, se a empresa, se ela for muito eficiente, se ela tiver uma gerência muito grande, com um grande número de obras, consequentemente ela vai conseguir, por exemplo, distribuir
sua administração central nessas obras e ter um percentual próximo ao primeiro patamar, que é o valor imediatamente inferior do parâmetro de administração central, local, central, desculpe. Então, se uma empresa ela já não tem uma quantidade de obras grande ou numerosa, vamos dizer assim, consequentemente, o percentual referente a essa administração central vai se aproximar ou até mesmo ultrapassar o terceiro patamar, né, o terceiro patamar do Acórdão 2622. Em resumo, é isso. É essa análise que tem que ser feita. Às vezes uma empresa ela está primando pela sua ineficiência. Desculpe usar esse termo, pela sua ineficiência, porque daqui a pouco ela tem uma quantidade de funcionários dentro do seu escritório central que o volume de obras não comporta. Então ela tem que se adequar, se ela realmente quer seguir de só executar obras públicas ou de fazer outras obras particulares, ela tem que fazer essa análise e já definir qual vai ser o percentual à medida de quantas obras ela está prevendo ou quantas obras ela já está executando. Esse é um exemplo. Então não basta simplesmente uma empresa chegar a dizer meu percentual é superior. Esse é um ponto. O outro é qual a implicância da atuação de um percentual de BDI superior ao orçamento base. Por exemplo, voltando ao BDI de equipamentos. O BDI de equipamentos, o percentual estipulado para o terceiro quartil é de 16,80%, 16,8%. Aí uma empresa justifica que tem um CPRB, bota 4,5%, e não lembro agora quanto foi o adotado pela empresa que impugnou, mas vamos supor que chegou a 21% o BDI de equipamentos. Na minha planilha orçamentária estava previsto uma quantidade de equipamentos. E a empresa, ela ofertou um valor que mesmo com o BDI de equipamentos, ficou abaixo do meu preço de referência. Em tese, ela está aprovada, ela está ok. Eu não posso simplesmente recusar porque ela adotou um BDI de equipamentos maior. Mas há um outro lado. Essa empresa ela vai executar a obra. Em algum determinado momento pode identificar a necessidade de outros equipamentos ou a substituição daqueles que estão na planilha por diversas justificativas. Então, aquele equipamento que, mesmo com um BDI de equipamento maior e com preço menor, ele vai estar sendo pago. Mas se vier um equipamento que não está previsto no contrato, ele vai incidir o BDI maior. E isso daí, numa auditoria de um tribunal de contas, numa auditoria de algum órgão fiscalizador, mesmo adotando, porque querendo ou não, quando é um aditivo contratual, eu acho que eu ainda não falei aqui, quando é um serviço de aditivo que não está previsto no contrato, ele tem que manter o mesmo percentual de desconto que ele ofertou no valor total. Hipoteticamente aqui, a obra era de 1 milhão e a empresa ganhou com 800 mil reais. Então o desconto foi de 20%. Então, para todo serviço novo, não previsto no contrato, tem que ser mantido esse percentual de desconto de 20%. Tem que ser garantido que no final do contrato vai permanecer esses 20% de desconto. Então não vai ser o preço cheio. No entanto, quando eu pego um serviço que ele está lá com um valor, só que eu vou aplicar um BDI superior e aplicar o desconto, ele vai ser diferente do valor do equipamento vezes o BDI do orçamento base vezes o desconto. Ou seja, o BDI vai influenciar
num sobrepreço daquele equipamento. E caso o BDI não seja validado pelo órgão fiscalizador, porque isso daí às vezes não vou dizer que é uma incógnita. Então, se a gente não se precaver dessas situações, se a gente não conseguir justificar que aquele percentual de BDI maior do que o nosso orçamento base é válido, se a gente não tiver esses elementos que a gente consiga justificar, o organismo fiscalizador não vai validar, provavelmente não vai dar ok, vai identificar que a gente adotou um BDI superior aos parâmetros do acórdão. Principalmente que existe aqui a instrução normativa da Receita Federal. Então, nesse caso específico, a gente adotou que haveria vou usar esse termo aqui, um prejuízo futuro caso o contrato fosse reajustado, nesse caso específico, de aquisição de equipamentos não previstos no contrato. A gente vive dessas suposições porque, querendo ou não, muitas obras acabam tendo aditivos contratuais. E nesse caso específico de equipamentos, a adoção de um BDI superior traria, vamos dizer, o termo mais drástico, traria um prejuízo à administração pública. E o organismo fiscalizador poderia entender isso como um prejuízo e penalizar não apenas os funcionários envolvidos na aprovação e na gestão desse contrato, como também a empresa. E o que a gente não quer é trazer essas consequências futuras. Então, consequentemente, por conta disso, eu evito acatar percentuais de BDIs que estejam superiores ao adotado pelo orçamento base, sem que haja essa justificativa técnica, sem que a empresa, o ônus da prova é da empresa, a empresa tem que chegar e dizer, minha justificativa desse BDI superior é essa, eu tenho aqui os elementos técnicos que comprovam isso. E eu não sei se alguém já fez esse exercício, utilizando todo o percentual do terceiro quartil do BDI. Se vocês fizerem esse estudo, vocês vão verificar que ele ultrapassa o valor definido de BDI de serviços do terceiro quartil. Ou seja, não vale para o BDI de serviços a definição de utilizar todo o terceiro quartil. Porque, querendo ou não, a empresa tem essas ponderações. Um valor é um pouco maior, o outro é menor, e nem sempre ela está no terceiro quartil. Então, em resumo, espero que vocês tenham compreendido, né, essa parte de será que eu posso adotar um BDI superior ao que o orçamento base está definindo? Em tese, eu já vi também algumas decisões de que não. Então a gente também justifica pelo não, mas justifica com embasamento técnico. E isso é diferente do que eu falei lá no início do BDI, com desoneração e sem desoneração. Às vezes o orçamento base ele está com o BDI sem desoneração. E a empresa adota o BDI com desoneração. Como há essa compensação, né? O BDI, como é que eu voltei aqui? O BDI sem desoneração, ele é menor. A empresa adota um BDI com desoneração, ele é maior. Mas em compensação, os encargos sociais são menores, os encargos sociais são maiores. Há uma compensação, há uma análise que tem que ser feita relacionada a isso. E também já flagrei em casos em que a empresa adota um BDI sem desoneração e esquece de chegar lá nos encargos sociais e colocar o percentual de 20% relativo ao INSS. Ou seja, ele está usando os encargos com desoneração. E ele não vai contribuir com o INSS. Então isso daí já é um outro item que tem que ser analisado. E às vezes é um detalhe que às vezes se passa, porque a empresa botou um BDI menor
e os encargos sociais menores, sem justificativa, com o risco de não cumprir, de não atender aquilo e ganhar a licitação. Nesse caso também a gente tem que querendo ou não, o INSS é uma contribuição obrigatória. E a partir do momento que ele não declara que vai pagar, isso pode ser caracterizado uma sonegação. Por mais que ele pague, mas ele está lá declarando um documento público que ele participando de uma licitação, dizendo que não vai contribuir com os 20% do INSS, nem com os 4,5%, ou, no caso, ele vai contribuir com os 20% do INSS, ou vai contribuir com 4,5% de CPRB sobre a receita bruta. Se ele não fizer essa declaração, isso caracteriza uma sonegação. Então, em resumo, é isso. A gente tem que ter o nosso BDI, o BDI do orçamento base bem definido, os encargos sociais adequados, e toda vez que chegar uma proposta, fazer essas análises pormenorizadas, caso a empresa justifique um BDI maior ou até mesmo um BDI menor. A gente tem que ver se aqueles percentuais estão corretos ou vai trazer prejuízo para a administração ou prejuízos futuros. Então, eu acho que eu falei demais. Espero que vocês tenham compreendido. Se tiverem dúvidas, perguntem. Curtam o vídeo. Se não me seguem ainda, vão lá se inscrevam no canal para assistir os próximos vídeos, ok? Até mais aí.